boa noite, bem-vindos já à noite informativa, sessão de sexta-feira, tem sido a panágio na nossa primeira hora, olharmos para alguns assuntos de análise e à sexta-feira, como tem sido também a hábito, recebemos o Dr. António Frangules, nosso convidado residente, que é quem ajuda-nos a interpretar os diferentes temas escolhidos, portanto, dos temas da semana. Boa noite, Dr. Frangules. Boa noite, obrigado mais uma vez, boa noite aos telespectadores também. Pois, nós propomos-nos hoje olhar para a apresentação feita pelo Governo, junto à Assembleia da República, do Plano Económico e Social e também do Orçamento de Estado para 2017. Numa leitura rápida, o que é que lhe sugere dizer relativamente tanto a este PES e OE? Bom, primeiro porque era de esperar que fosse um PES de guerra, um Plano Económico e Social muito virado para o Estado e em detrimento, em prejuízo dos cidadãos, dos setores sociais. Vejamos que o orçamento só do CIS, né, é superior a todos os ministérios da Agricultura, Cultura e Turismo, Obras Públicas, Recursos Minerais, Ministério da Educação, Gênero, Criança e Ação Social, Terra, Ambiente e Desenvolvimento, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Não vai mais do que 1 bilhão e 500 milhões. Enquanto que o CIS sozinho tem 1 bilhão 807 milhões 500.710 meticais. Portanto, aqui no orçamento você consegue ver quais são os objetivos, né, deste Plano Económico e Social, que é muito mais virado para questões da secreta ou das secretas, para defesa do Estado, e em relação ao Ministério do Interior, nós encontramos com um dos maiores orçamentos. E também entende-se, não diga que seja justo, mas justificável, né? Porque o governo, este governo, e na pessoa do Presidente da República estão empenhados, né, numa empreitada muito onerosa, né, qual seja a guerra, porque está-se a recusar que seja, e para tanto, num certo disfarce, nós temos na polícia militares a ombrear lado a lado com as unidades especiais da polícia, que por sua vez tem a sua maior fonte também nos desmobilizados, portanto, do lado da defesa, ou simplesmente deslocados, transferidos da defesa para o Ministério do Interior e para os setores de fazer a guerra, como seja o setor, portanto, das unidades especiais, da famosa UIR, GOI ou o que seja. Então, nós encontramos um orçamento que até supera o orçamento das Forças Armadas de Moçambique, os vulgos FADEMOS, que deveriam, neste momento em que a gente está com um conflito, não é? Devia o Ministério da Defesa ter mais, ou normalmente ter mais, e neste caso concreto encontramos com cerca de 5 bilhões contra 9 bilhões do Ministério do Interior. Pois. Temos a Presidência da República com 1 bilhão e 96, a Assembleia, a contestada Assembleia, no que concerne a sua produção, ao seu desempenho. Desculpe, eu assino por baixo. Pois. Eu
não é a primeira vez que digo que corroboro com esta percepção, este sentimento popular já generalizado, e se a minha voz chega até fora daqui do estúdio em que estamos, não seria de todo em todo mal que quem tem os destinos deste país fosse o primeiro a dar o passo no sentido de modernizar a Assembleia em todos os aspectos, em todas as dimensões. Já chega o que nós estamos a assistir. Até as crianças já criticam, os deputados não conseguem falar sem cábula, não conseguem... Quer dizer, há um assunto que é tratado ali, não é? O deputado já traz uma intervenção, já sabia o que ia dizer. E mesmo depois de aparecer a retorquir já nas insistências, não é? E, por sua vez, os deputados têm que fazer, portanto, também a sua retórica, já trazem escrito. Quer dizer, não há uma discussão concreta de assuntos. Aliás, esse debate, para acontecer, as pessoas têm que ter alguns prolegômenos, têm que ter algumas bases. Não é só falar por falar. É daí que, quando há uma matéria prévia, né, e se afeta uma intervenção naquela matéria, por exemplo, de economia, de direito, etc., etc., aquele deputado normalmente vai procurar lá dentro, primeiro, entre os colegas que dominem aquele tema, para ver se ele escreve alguma coisa, uma intervenção. E que mesmo depois de escrever, até com uma antecedência de 15 dias, não são poucas as vezes que acontece que ele até lê mal, não é? Então, é preciso mudar. Então, esta Assembleia tem 1,41 bilhão contra tudo e todos, como eu dizia, os ministérios sociais, né? Encontramos ministérios com cerca de 306 milhões, todos juntos, por exemplo, Gênero, Criança, Ação Social, Terra e Ambiente e Desenvolvimento, Trabalho, Ministério do Trabalho, Emprego, Segurança Social, todos juntos têm 306 milhões. Então, é um orçamento, como eu disse, que prioriza a sobrevivência do Estado e não os problemas concretos dos seus cidadãos. E vejamos que os setores que o presidente Nhus diz sempre que são os prioritários têm migalhas. Isto é o que se oferece dizer, e eu penso que o governo cumpriu o seu papel de sustentar, aliás, a bancada maioritária cumpriu o seu papel de sustentar o governo e a governação, porque uma reprovação do orçamento tem consequências, que a segunda dá uma crise política. Portanto, não é um comportamento exigível por parte da bancada, ou não exigibilidade de outro comportamento ou de outra conduta. E, por sua vez, a oposição também fez a sua parte, porque se for a Renamo, por exemplo, que é vítima destas dotações, não faria sentido, seria paradoxal aprovar. E o MDM também fazendo jus à sua posição de contra esta guerra, não é? De contra priorizar, não é? Espionar os cidadãos. Então, por sua vez, também não tinha outra coisa a fazer, senão reprovar esse orçamento. O Dr. Frangulhos faz aqui uma leitura, na qual salta à vista, portanto, que as despesas com o pessoal das Forças Armadas e de Defesa
vai, portanto, subir, irá aumentar para aí, vamos considerar 200 milhões de meticais, em detrimento da saúde, da educação, da agricultura, que aponta como áreas-chave, aliás, pelo discurso do Presidente da República, estas são áreas-chave. Qual a explicação que se pode atribuir, portanto, a estas dotações, a esta dotação, portanto, para as Forças Armadas de Defesa, para o Serviço de Segurança do Estado, em detrimento da educação, da saúde, da agricultura? Como eu disse que era um plano econômico-social de guerra. Okay. Quer dizer, uma guerra que à mistura temos as dívidas. Quer dizer, é um orçamento que eu nem sei se de facto, não é, terá, portanto, uma aprovação também dos que devem contribuir, ou se a política fiscal vai, digamos, alimentar, portanto, este plano econômico. Esta é outra questão. Em tempos de crise, como é que, portanto, as receitas poderão engordar, portanto, este orçamento? Quais são as saídas que julga que o Governo irá apostar, portanto, para fazer com que as receitas engordem, de fato, este bolo? Já se diz que para aí cerca de 70% será, portanto, através de recursos externos, onde se aposta as receitas. Portanto, as políticas de austeridade que são sempre antipopulares, se elas forem, digamos, conduzidas de melhor maneira, vão ser, portanto, uma das armas, né? A política, digamos, de austeridade é uma política fiscal. Corta aqui, corta ali, não é? E a subida de um pouco de tudo, das taxas, não é? Dos impostos, disto e daquilo, não digo criação, mas a subida dos impostos, e um maior, digamos, cuidado com a política tributária e fiscal. Quer dizer, metas que são apertadas, mas têm que ser cumpridas, e mesmo assim, creio que não vai ser suficiente. Vai ser necessário, mesmo assim, que as conversações com o FMI deem uma certa luz lá no fundo do túnel. Pois. Porque não se chegar a um acordo iria dar um colapso. Né? Iria colapsar quase tudo, desde as expectativas no que concerne a um realavancar da macroeconomia e até, digamos, a alimentação também daquilo que são as atividades internas do próprio país. Portanto, terá que se fazer toda a engenharia, e inclusivamente recorrer-se a empréstimos com garantias de uma extração futura no capítulo, por exemplo, da indústria extrativa. Esta indústria extrativa, estas grandes indústrias que, entretanto, continuarão a gozar dos incentivos fiscais, portanto, que as grandes empresas vão continuar a manter, portanto, vão continuar a gozar destes incentivos fiscais, daí onde poderiam eventualmente provir grande ter volume mais de receitas, valias, mas vão vender. Portanto, tirando os impostos que tiram do que eles extraem para vender, o Estado tem a sua cota parte. Então, podem, segundo a filosofia do vice-ministro Rogério de Sousa, fazer empréstimos antecipados. Mas não é assim muito pacífico também, não é assim muito pacífico. Mas digamos que deixamos isto à ordem e ao critério do governo, ver que tipo de engenharia que vai fazer, porque a verdade é uma, tem que fazer. Pois. Não tem como, quer dizer, o chefe de família em casa não tem salário, os salários estão congelados ou porque a fábrica fechou, ele tem que fazer alguma coisa para sustentar a família. Pois. Com o risco de, onde não há pão, todos se batem e ninguém tem razão. Pois. E o pai perde toda a autoridade. Pois. Quer dizer, se não conseguir financiar o orçamento, no mínimo, né? Okay. No mínimo, o governo vai perder toda a autoridade, porque toda aquela filosofia de violência, de terror, de amedrontamento e não sei o que mais. Isso é quando ainda existe um mínimo de
de condições, porque quando elas se deterioram no máximo, tudo fica incontrolado. Até os que devem conduzir aqueles carros para amedrontar os cidadãos não te vão conduzir e colocar naqueles sítios, quer dizer, não vão atirar, uma desobediência generalizada, quer dizer, é por isso mesmo que se nós formos a ver aqui este orçamento, tem muito mais bolo exatamente nesses setores que estão para reprimir, inclusivamente os próprios cidadãos. Em caso de tentativa de greve, tentativa de qualquer desobediência civil, nós vemos, não está fora também desse alcance este controle máximo dos números de telefone. É que o governo sabe muito bem que nas circunstâncias em que se encontra, a saia cada vez mais a apertar, qualquer situação de penalização ao cidadão, o cidadão pode perder a paciência e isso pode ser muito, muito mau para a governabilidade do próprio país. Eu gostava de ouvir agora o seu comentário, Dr. Frangulos, sobre o debate que muito se levanta em relação à auscultação do povo ou da sociedade civil, portanto, sobre as áreas que devem ser prioritárias no momento da definição do plano económico e social e também, portanto, do Orçamento do Estado. Isso é em condições de normalidade. Pois. Nas condições em que nós estamos, e nós estamos em guerra, quer dizer, independentemente do conceito, isto é para os académicos, é discussão da auditoria internacional, se é forense, não é forense. No fim do dia é uma auditoria. Então, no fim do dia, a guerra, o conflito armado, o que é que faz? Mata as pessoas, impede que as pessoas desenvolvam as suas produções normalmente, estudem normalmente, façam a sua vida normalmente. Então, o que acontece é que nós, neste estado em que nos encontramos, há toda uma preocupação em virar para este lado em detrimento destes outros setores sociais. Porque, mesmo em condições de normalidade, nós encontramos uma proporcionalidade direta. Okay. Quer dizer, o setor da agricultura a ter mais do que tem agora. Okay. Mas, comparativamente, aqueles outros também é proporcionalidade direta. Quer dizer, sempre subindo, porque nós estamos numa situação de um tempo para cá em que o governo tem muita preocupação em não perder o poder. Então, tudo tem que fazer para não perder esse poder. E, em último caso, mesmo virando ao opressor. Quer dizer, substituindo aquele mesmo que ele lutou para expulsar. É quando nós vemos todo este espetáculo, todo este aparato de guerra, mas contra as liberdades, individuais, etc, etc. Portanto, estes setores, no tempo de guerra, são sempre os setores mais penalizados. Não tinha como. Pois, deixe-me ler aqui, portanto, um excerto de uma frase tirada, portanto, de um dos jornais da praça, que diz que o Orçamento do Estado para 2017 foi feito a contar com a paz em Moçambique, mas com a guerra como prioridade. Corrobora? Com a paz em Moçambique é um bom contraste, uma colocação assim um tanto ou quanto filosófica. Pois. Mas não há nenhuma paz com guerra. Pois. Né? Uma coisa é certa, o orçamento demonstra o verdadeiro desiderato do governo, não é? Na pessoa de quem dirige esse governo, que parece que a paz, nas circunstâncias em que está-se a procurar, está-se a predar, não está nesse quadro. Portanto, não é na mesa do diálogo que o governo está a procurar a paz, por esta forma de ver as coisas. Portanto, não digo sintomático, mas é indicativo de que o governo quer, portanto, a paz pela guerra. Okay. Então, tem os setores de fazer a guerra,
com mais orçamento. Porque quer essa paz, mas pela guerra, porque caso contrário, se estivesse imbuído de muito boa vontade de ir à mesa das conversações para num espaço de tempo bastante curto conseguir a paz, logicamente que não poderia preocupar-se em potenciar esses setores que fazem a guerra. Havia de potenciar os setores sociais, da agricultura, e todos esses setores que nós sabemos que vão ficar cada vez mais penalizados. Nós temos o setor do turismo, cultura e turismo, que é um dos setores até geradores de riqueza, mas que esta economia de guerra em que estamos ficou para um plano secundário, se não for terciário. Portanto, eu dizia que esta formulação frásica, discursiva aí, é uma formulação até certo ponto filosófica, mas que quer dizer que o governo quer paz, sim senhora, mas quer paz pela guerra e não paz pelo diálogo. É o que este orçamento denota, não é? Indica, porque os números falam por si. Pois bem. Esta semana, portanto, esta sexta-feira, foi discutida, portanto, em sede da Assembleia da República, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sabemos que foram ouvidos o antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, foi ouvido também o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, portanto, a figura gestora máxima da MAM, da Proíndicos e também da Ematum, o Dr. Rosário. Enfim, e num misto de sentimentos, a Renal me disse, portanto, que este relatório era o mais do mesmo, que não trouxe nada de novo. O MDM preferiu desvalorizar por não se terem cumprido algumas premissas a quanto à realização deste relatório. Mas, entrando, portanto, para um aspecto que, se calhar, pudéssemos começar por aí para tocar este assunto, porque é que este debate, que é um debate que se esperava que fosse a portas abertas, mais, portanto, chegado aos interessados, que é o povo, foi tratado a porta fechada? Procedia, portanto, esta ação do Parlamento de tratar, portanto, este assunto a porta fechada? Bom, o entendimento é aquele que nós ouvimos, aqueles argumentos todos, mas nós, se formos a olhar para o mundo, que também é democrático, como nós também dizemos que somos, vamos ver que o tratamento destas matérias não são assim tão secretistas como tentou-se fazer aqui assim. Mas os argumentos eles encontram, e, embora no regimento não está lá, no regimento que está lá é que os debates devem ser públicos. Mas eu sei que por aí assim podem ter pegado até no argumento de que existe a presunção da inocência, a comissão de inquérito goza do mesmo estatuto que goza qualquer autoridade judiciária, como um Ministério Público, uma polícia de investigação criminal, um gabinete de combate à corrupção, um tribunal na instrução contraditória, etc, etc, e que por essa via rege determinados princípios, sobretudo quando se trata da instrução preparatória, tem o artigo 70 do Código de Processo Penal que preconiza o secretismo da instrução preparatória. Eu penso que há de ter ido por aí. Mas eu sei, por conhecimento próprio, que ali é uma tradição, é um costume, não é? O fazer tudo tabu. Nós vemos, por exemplo, a Comissão das Petições. Eu não sei se já começou a abrir ao público, mas a Comissão das Petições, durante muito tempo, pelo menos no meu mandato e nos mandatos anteriores, a Comissão das Petições discutia tudo à porta fechada. Mas o cidadão apresentou a sua petição, a sua queixa ou reclamação, à Assembleia, e tem lá um relatório que
até por solidariedade, porque, por exemplo, aquele cidadão apresentou uma questão relativamente a uma empresa, eventualmente não é só daquele cidadão, mas que há muitos cidadãos que irão aproveitar dessa mesma situação, porque é a mesma que os outros trabalhadores foram vítimas. E precisam de ouvir o que é que a Assembleia, o que é que a Casa desse cidadão decide sobre os seus problemas, a Casa do Povo. Não é só quando a presidente da Assembleia, nesta Casa do Povo, ilustre deputado, representante do povo, não pode terminar aqui nestes chavões. A Assembleia tem que começar a abrir, de facto, espaços para esse mesmo povo. Portanto, seria de muito boa filosofia que esse relatório, não, digamos, os debates, as discussões, que foram também, digamos, a porta fechada, não é? Nós sabemos que o antigo presidente foi lá à comissão e também foi a porta fechada, mas também na apresentação do relatório é a porta fechada. Quer dizer, não é esta ainda a casa que o povo gostaria que fosse. Não lhe parece porque que se nós formos a ver, nós tivemos há pouco tempo no Brasil uma situação idêntica e foi tudo em aberto. Eu não vi o que é que se estragou ali. Né? Mas nós não... Esta é a questão que lhe ia colocar. O relatório, entanto que saiu o documento, antes de chegar, portanto, à discussão na plenária, já estava, inclusive, de alguma forma, disponível fora, portanto, portas. Qual portanto, poderia ser a razão, o móvel, para ser tratado a porta fechada? Mas está lá a tal cultura, costume, né? A tal percepção, né? De bom, primeiro, porque senão vai aparecer fulano é que disse isto. Nós vemos, por exemplo, daquilo que chegou aos órgãos de informação, do que foram os trabalhos da comissão, nós encontramos lá informações que nos chegaram. O deputado Venâncio, por exemplo, está muito mal, porque foi o único que levantou questões. O que significa que os outros foram levantando questões que já tinham sido ensaiadas e tinham sido estudadas com a pessoa que deve vir. Então, para dizer que, pronto, ainda não temos aquela casa, não é? Que o próprio cidadão se reveja, não é? Que se reveja nela. Dizer, de facto, aqueles que estão ali representam-me. Hoje, até porque a cada passo, a cada metro quadrado, nós já encontramos isto na boca das pessoas, já discutem muita coisa sobre o nosso formato, não é? do parlamento. Já uns dizem que não, o que eles ganham não deviam ganhar. E eu não vou pelo mesmo diapasão, não é só pelo facto de eu ter estado lá. É que simplesmente o acervo, como eu disse, não é? O acervo daqueles tribunos, né? A sua preparação e capacidade para discutir aquelas matérias, coloca-lhes sempre numa situação de desvantagem. Não discutir de maneira que satisfaça os representados. E depois, hoje, com esta globalização, o indivíduo abre, não é? A discussão no Parlamento na Espanha, no Parlamento na Itália, Parlamento em Portugal, melhor ainda, onde a língua é de todos. Então, eles começam a ver o nível daqueles debates, o nível daquele debate, e comparam com o nosso. Mas o nível daqueles deputados é outro. Eu tenho um professor que hoje
até já é catedrático. Ainda não conseguiu entrar a deputado pelo PSD. Meu professor, meu amigo e tudo. E ele até porque já deve ter posto aquilo de parte. Portanto, está a imaginar que quem são os que lá entram. Então, discutem aquelas matérias. Primeiro porque tem que ser o expert àquela matéria. Não é, você tem que ser multidisciplinar. Tem que perceber de economia, de agricultura, de relações internacionais, de direito e tudo. Aí você não vai perceber nada. Quem quer tudo saber, nada vai saber. De nada, como se costuma dizer, de tudo nada. Então, o nível tem que se aperfeiçoar para poder os eleitores, os representados, se sentirem de facto e de jure representados. Porque de outra forma, eles começam a questionar quase tudo, mas não porque os vencimentos que tenham são tão altos, porque se for a ver um conselho de administração de uma empresa pública, se for a ver o conselho de ministros, desde o ministro a vice-ministro até a diretores nacionais, até porque nunca ninguém questionou os vencimentos até e as regalias, está tudo no segredo dos deuses. Mas, apesar daqueles problemas todos que a gente até levanta aqui, quando se indica um ministro, mas nós encontramos que, no fundo, há uma mais-valia se nós quisermos comparar a maioria dos nossos deputados. Então, eu posso até estar a ferir amigos e susceptibilidades, mas é preciso que nas próximas ocasiões se dê passo. E outra coisa que eu gostaria de dizer até em relação à Assembleia, não é? Em relação até às bancadas, todas elas têm que saber capitalizar o que vale. Quer dizer, na renovação, não é? Quer dizer, tem que ver quem é que dá para renovar. Mas isto aqui, temos que dar passo no sentido contrário. Somos amigos, se for lá do outro lado, somos camaradas, é mais velho, porque lutou, porque não sei o quê. Mas isso aí não ajuda a aperfeiçoar o nosso tipo de debate na Assembleia da República. Portanto, tem que se, digamos que, divorciar-se desses sentimentalismos todos, não é? Apaixonismos todos, e começar-se a colocar a pessoa certa no lugar certo. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O relator da Comissão de Inquérito Parlamentar, nesta apresentação deste relatório, salta a meia-culpa, portanto, de Emanuel Chang, o antigo ministro, reconheceu que a medida, portanto, para a contração das dívidas, violou os limites estabelecidos pela lei e justificou que não foi uma atitude deliberada. O seu comentário, doutor? Bom, o que eu devo dizer é que houve todo tipo de violações, já se disse, nem tinham como negar. Tanto o antigo ministro das Finanças como o antigo presidente não tinham como negar isso. Houve violações tanto da Constituição como das leis orçamentais. E isso é bastante grave, sobretudo quando nós formos a ver que tipo de argumento levaram para a Assembleia para justificar que nós tínhamos o direito de fazer como fizemos. Tanto o antigo presidente, que foi até o mais infeliz, porque até diz, ninguém que tivesse que ser hoje voltaria a fazer o mesmo. E depois vai se refugiar a uma série de argumentos falaciosos, não é?
de ter sido libertador deste país. Olha, a Constituição é clara. Hoje não a trouxe, mas assim, de cor, né? O artigo 2 e 3 é muito claro. O artigo 150, que é onde traz o próprio juramento do presidente, está muito claro. O artigo 179, a linha Q, P, né? Está muito claro. Portanto, não há na Constituição uma exceção, não é? Aos libertadores, que os libertadores podem violar a Constituição, podem fazer violar a Constituição. O cidadão Armando Emílio Guebuza, quando se comprometeu a dirigir este país, já na qualidade de candidato, ganhou as eleições e foi presidente da República, uma das primeiras coisas que fez, antes até de ir prestar juramento, foi ler a Constituição. Porque a Constituição de uma república chama-se Constituição Política. E ele, ao fazer o juramento, sabia o que estava a dizer e também conhecia. Sabe muito bem que pela Constituição, o Estado moçambicano é um Estado democrático. E ser um Estado democrático significa, não é, o cumpridor da Constituição e das demais leis. E a democracia tem o primado do cumprimento da lei. Dilo o artigo número 2 e com o reforço, portanto, no artigo 3, que fala de Moçambique ser um Estado democrático. O que é ser um Estado democrático? É não ser um Estado monárquico. Moçambique, isto tem que ficar muito bem claro, porque há pessoas que ainda têm problemas de aceitar isto. Quer se façam deste tipo de pedaladas, de violações e tudo mais, mas é preciso saber que deixam sequelas que ainda um dia podem vir a ser julgados, porque mesmo ao nível do processo penal, o processo pode ser arquivado, mas a aparecer novos elementos, pode o processo do arquivamento voltar outra vez, peço perdão, por aparecimento de novos elementos de prova, etc, etc, que por esta altura podem estarem a ser sonegadas e tudo mais. Mas dizia eu que a República de Moçambique não é um Estado monárquico. Há muitos que fazem esta confusão, porque só na monarquia é que nós podíamos dizer que, bom, tivemos uma dinastia, não é? A dinastia dos libertadores. Eventualmente, as etapas históricas pós-independência se dividiam, por exemplo, a dinastia dos Machanganas, que foi o tempo do presidente Samora, a dinastia do presidente Chissano, a dinastia dos Marongas, que foi o tempo do presidente Guebuza. Agora estamos na dinastia dos Macondes, que está o presidente Inhosse. Não! Aqui não conta a pessoa, conta o presidente da República, que é regido pela Constituição. Daí que é preciso que se meta isto na cabeça, e muito bem metido, que um presidente da República é o magistrado número 1 que faz cumprir. Então, é uma lei de Frei Tomás, faça o que eu digo e não o que eu faço. O primeiro cumpridor da lei é o presidente da República. Portanto, nada justifica a violação dessa Constituição e das demais leis, como ele foi dizer. A atenuante que foi colocada, portanto, que estes números não prejudicaram nem prejudicam o orçamento, não afetam o déficit orçamental e que também não afetam nada que o orçamento tenha previsto em termos de despesa por estar ali. Procede ou não procede? Não procede. É um argumento falacioso. Eu até ouvi outro argumento de que o aval não constitui dívida. O aval não constitui dívida. Então não é uma garantia. Então, se é uma garantia, a partida significa que há
um compromisso solidário entre o contraente e o avalista. Se o contraente tem qualquer problema, constrangimento, logicamente que o credor não olha para trás, já sabe onde vai pedir a quem? Vai pedir ao Estado. Nesta altura que estamos a falar, apesar da comissão ter dito que não, o Estado não pode ser onerado por estas dívidas, não pode ser penalizado por estas dívidas. Mas isso só funciona ao nível interno. É um blá blá interno de casa doméstico. O FMI nem quer ouvir isso. Aliás, os factos falam por si. Então estão a conversar com quem? Estão a conversar a FMI, né? O FMI, quando vem para aqui, vem conversar com Proíndicos, com o MMA. Então, como é que é? Conversa com quem? É com o governo ou com estas empresas? Com o governo. É com o governo. Pois. E quando saiu aqui uma equipe para Londres há pouco tempo pedir a reestruturação da dívida, foi o governo ou foi o PCA destas empresas? Quando foram para os Estados Unidos falar com o Fundo Monetário Internacional, foram estas empresas ou foi o próprio presidente desta República? Por quê? Então, é irrelevante aquela conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito de que não, as dívidas não são do Estado. Tudo bem, mas são do Estado. Que aquelas empresas são privadas de participação maioritária, como se não bastasse. Maioritária? Até não. Totalitária. Né? Pois. A maior parte dos fundos ali, creio que anda aí uns 15%, ou uma coisinha por aí, assim, para um e o outro privado. A maior parte das participações são participações de Estado. Então, não pode dizer que aquelas empresas são privadas. Não. São empresas públicas que se regem pelo direito privado. Públicos por quê? Porque são empresas do Estado. E o Estado é uma pessoa coletiva pública. Pois. Ora, quando o Estado vai vender carros, imaginemos que o Estado é o dono da Entreposto. Então, a atividade que a Entreposto do Estado, neste caso, que vai desempenhar, vai se reger pelo direito comercial. Mas não é por aí que não é direito, não é empresa do Estado. Portanto, não faz sentido, quer dizer, é chegar ali e atirar areia para os olhos, não é? Da Comissão Parlamentar. Também com aquela certeza de que eu só tenho ali um único elemento, que vai fazer o contraditório. Até nem é contraditório neste caso, é mesmo uma contradição, né? Que vai contrastar, porque o contraditório conceitualmente é a defesa, não é? Neste caso é que vai contrariar porque os outros 10 são do mesmo clube, é jogar 10 contra 1. Então, a mim, aliás, até porque no fim do relatório há ali uma queixa que é muito natural, não tiveram dinheiro para poderem passear, entre aspas, para Londres, para os Emirados Árabes, é isso, né? Árabes Unidos, Emirados Árabes, porque é para Abu Dhabi ver, não sei, aquelas empresas que construíram os barcos ou coisa parecida. Que não era preciso ir à comissão toda. Podiam ir 3, o presidente, o elemento, ou 2 deste lado da maioria de 10, mais o relator, era suficiente, desde que levassem todas as questões que deviam ir lá procurar e até não precisavam de ficar todo o tempo que hoje há meios para poder mandar todos os documentos que são necessários por trás, a pessoa já estando no país e tudo mais. Mas não houve esse dinheiro por quê? Porque não lhe interessava. E também foi bom. Porque seria dinheiro gasto de bola que por mim, politicamente, eu já disse que até foi muito bom, porque só o facto, embora aí tenha se suavizado e tal, porque deu um grande exemplo, o antigo presidente, quer dizer, isto é mais ou menos aquelas anedotas que se contam do John que
que vem, pá, e depois vê a mulher a ser violentada e ele não reage, mas depois, quando o violentador se vai embora, ele fica a contar uma anedota, pá, mas eu fiz isto a ele, quando não tem nada a ver. Então, para dizer o quê? Que, na verdade, a comissão de inquérito fez um papel. Politicamente, e eu até digo, podia ter feito mais. Só chamar um antigo presidente, ir para ali, é muito bom politicamente, porque é a primeira vez que um antigo presidente é chamado. E eu digo que é penalizador, não é bom para a autoestima. É como um processo criminal, um julgamento como réu. Você pode sair ali para todo gordo, porque eu saí dali absolvido, mas o julgamento em tribunal, não, é penalizador. E eu já disse aqui, só de sentar numa cadeira sem encosto como esta que tem encosto, eu posso encostar numa boa, né? E responder em pé, quer dizer, é penalizador, não me vai dizer que é a mesma coisa. Então, quando tem uma pena, né, nem que seja suspensa, e se tiver que ser uma pena efetiva mesmo, nem que seja por 30 dias ou 6 meses, não, já é muito bom. E isso, um dia há de acontecer. Estas passeatas que se fazem, estas, digamos, jogatanas que se fazem impunemente, vão acabar um dia. Não podem durar para sempre. Nós vemos, por exemplo, o caso da LM, não é? Que se faz uma empresa para roubar, até dá-se o nome. Esta empresa é para poder arrecadar o produto do roubo. Quer dizer, isto é brincar ao roubo, né? Corrupção que é patrocinada, vai acabar um dia. Pode ter a certeza o patrocinador da corrupção, que um dia vai acabar e até vai acabar mal. Não vai acabar a bem. Pois. Gostava de ter mais um comentário seu relativamente, portanto, já comentámos aqui sobre a meia-culpa de Manuel Chang, sobre as palavras de Armando Emílio Guebuza, mas também, portanto, seria interessante ouvir o seu comentário relativamente às palavras do gestor do topo da MAM, da Proíndico, Jedi Matum, quando diz que as dívidas não era para serem de conhecimento público e destinavam-se à segurança nacional e não propriamente, portanto, a questão das pescas e tudo e mais. O que é que lhe sugere? Olha, para mim, esse blá-blá não passa de uma coleção de histórias da carochinha. Porque eu chamo isto um déficit democrático. Okay? A palavra déficit é latim, déficit democrático, em português mesmo. Quer dizer, nós temos que aceitar, este é o déficit democrático. E eu já disse, só na monarquia, nos estados, digamos, não democráticos, portanto, opressionistas, os estados tiranos, é que se faz e desfaz na prestação de contas. Na República de Moçambique, é verdade que não está a vingar, mas na República de Moçambique há uma tripartição nítida dos poderes e um check and balance desses 3 poderes. Então, o artigo 179 está claro e não abre exceção nem para o CISI, nem para o Ministério da Defesa, nem para o presidente individualmente da República. A verdade é uma: contração de dívidas que já tinham pedido para incluir no orçamento. Lembra-se? Uma das pessoas que se opôs, e eu acredito que foi por consciência, por respeito à consciência própria, foi o presidente da comissão. Também o conheço nesta questão de integridade. É verdade que não pode ser a 100%, senão não estaria ali onde está. Mas, como eu sempre disse, ali nem tudo é ruim. Há ali pessoas de bem, que devem, inclusivamente,
fazer questão de continuarem a serem de bem para um dia poderem salvar o barco do naufrágio, porque o barco Frelimo está a naufragar todos os dias. Então, eu dizia que o presidente da comissão dizia que não deviam ser, portanto, incorporados no orçamento do Estado. Isso para dizer o quê? Que, de facto, ele está exatamente a dizer o que a Constituição diz. Não existe nenhuma exceção ao artigo 179. E no que concerne à linha P, que é em relação a isto, tinha que ir pedir autorização à Assembleia. Não tem lá, salvo, nem à frente apresenta um artigo que excepciona. Não há. Portanto, todo aquele argumento legalmente cai. É um argumento inexistente até, por contrariar a Constituição. Não existe, não é nulo, é simplesmente inexistente. Portanto, se nós tivéssemos na Constituição o julgamento político, assim ao estilo do Brasil, o impeachment, ao estilo dos Estados Unidos, aquele caso do Bill Clinton, nós ainda não temos, e temos que fazer alguma coisa na próxima revisão constitucional. Não é só estar a pensar na descentralização do país, como se isso fosse a resolução de todos os problemas do país. É uma parte, muito bem, mas também temos que começar a pensar nisto. Os políticos têm que deixar de fazer da Assembleia, não é, um prédio rústico, onde vão lá caçar, né, umas cotadas, venham com coelhos, todos a conversar, contentes. A Assembleia da República tem que ser um sítio onde, quando tem que ir responder à Assembleia da República, arranjem bem o colarinho, se é branco ou azul, ou vermelho, ou a gravata, antes de lá ir. E saberem que não vão lá para brincar. O que está a acontecer agora é que isto é levado de ânimo leve, porque nós mandamos nisto, nós é que ganhamos isto, nós é que controlamos isto. E há um até que já se saiu aí a dizer que nós vamos governar por mais 50 ou 100 anos, como ele disse, não é? Portanto, há uma percepção, não é? Digamos que afirmada, de que vão governar por toda a vida. Então é normal, se é por consciência própria ou porque ele foi encorajado, vai lá dizer isto, mas que não vai acontecer nada. E não vai acontecer. Com toda a pena, não vai acontecer. Mas é preciso saber, há um provérbio que penso eu que é de domínio de todos: quem semeia ventos, colhe tempestades. Pois bem, doutor António, dia qualquer. Eu gostava de, muito rapidamente, que olhássemos para a apreensão de madeira na Cala. As autoridades realizaram a maior apreensão de sempre, num total de 1.300 toneladas em touros, que ia ser exportada ilegalmente para a China. Portanto, estamos a falar de madeira de espécies chanfuta, pau-ferro, pau-preto e umbila. Portanto, já fiz referência, tinha como destino a China. O seu comentário? O meu comentário, primeiro, para dizer que, tristemente, a última vez, quando nós falávamos de uma lei aí que sobrevalorizava as taxas, as multas, e eu dizia, por mim, devia-se ilegalizar a exportação da madeira. Porque se a gente diz é para os que exportam ilegalmente, estamos a dizer que há aqueles que exportam legalmente. Mas esses que exportam legalmente, porque são compadres do poder ou estão mesmo no banquete do poder, mesmo quando exportam ilegalmente, nada lhes acontece.
Isso não é mais do que privatizar um negócio, dizer, este negócio é só para nós, os outros não o podem fazer. O que nós assistimos já deve ter acontecido enésimas vezes. E nós lembramos que em finais de janeiro de 2013 houve um estudo, não é, de uma agência de investigação ambiental britânica, não é, que trouxe, portanto, a terreiro, não é, factos bombásticos e que indicavam um ex-ministro que estava metido neste negócio, que é Tomás Mangate, antigo ministro da Agricultura, substituído por um outro ministro que era apontado nesse estudo como também fazendo parte, não é, dos exportadores ilegais de madeira, com recursos sobre subfaturação e por aí fora. E em sociedade, em conluio com chineses. Os chineses são os devastadores das florestas de Moçambique. Então, esse era ministro e ainda continua ministro, apesar desse estudo. Houve um processo, né? Se eu tenho o apontamento bem feito, processo número 6 do Gabinete de Combate contra a Corrupção, /13-1. E veja a conclusão do Gabinete contra a Corrupção. Não há evidências de algum dos cidadãos moçambicanos apontados no relatório cujos factos foram investigados por este gabinete de ter participações naquelas sociedades. E não é verdade. Este último caso da TEN, terminal, etc., etc., de contentores, viste a estrutura administrativa? Chegou de espreitar a estrutura administrativa? Quem é o PCA? Quem é o PCA deste terminal? É, novamente, o antigo ministro Tomás Mangate. E não me vai dizer que as conexões terminaram. Está ali. Para além deste terminal, que é por demais polêmico, CTA já encomendou um estudo para dizer que aquele terminal, aquela empresa, é um autêntico inibidor da atividade dos que trabalham. Até a expressão é essa, dos que trabalham. Agravou as taxas dos contentores e há um decreto que é atacado por ilegal, que obriga que todos os operadores tenham que fazer todas as suas operações, não é? Através deste terminal. E esse estudo, uma das coisas que acaba concluindo, e até corroborado por um dos operadores, mas públicos, não sei se é o da alfândega ou da parte do Porto, mas que diz que não faz sentido, não é? Porque se este indivíduo, né, ou esta empresa, aliás, é uma empresa privada, de ações privadas, né, não faz sentido que obrigue, portanto, os cidadãos a escolherem a ela. A pessoa tem que ser livre de, digamos, escolher quem deve processar o seu produto. E os operadores estão, todos eles, de costas viradas, porque a sua mercadoria chega no local do destino mais cara em relação a preços das mesmas mercadorias, mas de outros países. Pois. Então, o que significa que eles perderam a competitividade, eles, os exportadores. E numa altura em que se fala em
encorajar, incrementar, não é? As exportações, porque nós não podemos viver só de importação, não é? A produção, como é que a pessoa vai produzir, não é? Quando não pode exportar? E como é que a pessoa pode exportar quando não pode lucrar? Então, isto tudo é simplesmente um paradoxo. Mas a verdade é uma, é que esta empresa, esta madeira, são todos eles um sindicato do crime organizado de exportação ilegal de madeiras. Lembro que até saiu num jornal aí as gravações que foram feitas desse estudo, onde aparecia o ex-ministro Tomás Mangate numa reunião a dizer que não há problemas, que ele facilitaria tudo para poder coisa. E o chinês, numa determinada passagem, até quando foi abordado já pelo órgão de comunicação social, ele teria, portanto, subscrito e depois dizer, adiantando que o atual ministro da Agricultura, ele quando quer passar um fim de semana vem pedir dinheiro e eu dou. E ele tratava o ministro, membro da comissão política, por irmão do chinês, ou moçambicano, irmão do chinês, irmão do moçambicano. O que a lei recomenda, Dr. Frangulos, é que a madeira deva ser transportada em caminhões abertos e não em contentores. Portanto, aqui o que reparamos no caso de Nacal é que o transporte da madeira em contentores aconteceu, estava para os estaleiros e para todos esses locais. Esta será uma atitude, mas pode ser considerada uma atitude deliberada, portanto, para ocultar o conteúdo e para fugir ao fisco? Olha, meu caro, eu já disse, isto é um crime organizado, é um sindicato do crime. Em volta deste terminal, né, existem vários estaleiros. É pena porque isto só pode dar quando tivéssemos que discutir só esta matéria, porque eu já fiz uma bisbilhotice generalizada desta questão, em que ali os operadores dizem que não é possível, inclusivamente a pessoa que foi lá despoletar a situação, diz que não é possível que não tenham tido conhecimento, não tenham sabido, quando os estaleiros estão ali à volta do terminal, que fazem este processamento, este empacotamento da madeira nos contentores. Isto não é diferente daquela madeira que é cortada e vai para o Malau e depois entra de Malau para Moçambique para aparentar que é madeira cortada no Malau, para poder exportar. E sempre para onde? Sempre para a China. E não são diferentes, né, os contentores e os exportadores ilegais desta madeira. Não são diferentes dos que aí, pelo meio dos toros, enfiam pontas de marfim. Nós vimos, foram apreendidas, primeiro foram cerca de 500 quilos, depois parece mais 500 quilos, e depois foram 2 toneladas, portanto 2.000 quilos de pontas de marfim. Proveniência, Moçambique. Em trânsito para onde? Para a China. Desculpem. É demais. E quem patrocina isto? Veja quem são os acionistas, a estrutura administrativa vai ver quem são. Não há qualquer tipo de desculpa. Eu penso que a Frelimo deve tomar uma decisão um dia, uma vez por todas, porque a vergonha já ultrapassou todo o tipo de compreensibilidade. É um insulto à inteligência de todo moçambicano. Esta corrupção é uma corrupção patrocinada. Não quer dizer que por todos militantes da Frelimo, membros da Frelimo, por todo o partido Frelimo,
mas é patrocinada pela Frelimo. E qualquer indivíduo que me está a ouvir sabe bem o que é que estou a dizer. E é uma vergonha. Não faz sentido nenhum. Nós vamos para o exterior, vamos discutir, ora com o FMI, retratamos-nos e não sei o quê. Meia volta surge uma vergonha como esta. Que cara, porque isso não é cindível, dissociável. É a mesma corrupção. É a mesma falta de transparência na exportação, neste negócio, que por mim, para poder, digamos que, proteger a indústria nacional, devia-se ilegalizar esta exportação de madeira. Sair a madeira daqui já tratada. Portanto, como produto final, uma secretária para ir vender uma mesa, não sei, que venha na indústria portuguesa, chinesa, por mim. Eu, até certo ponto, sou já um aversivo aos chineses. Quando eu saio no aeroporto de Quelimane, de Cabo Delgado, quando entro por aí adentro e vejo, não é, as quantidades de madeira cortada, de touros cortados, a desmatação. Um dia eu estava com um alto responsável, um alto membro da Frelimo, da Comissão Política e tudo, estávamos a fazer um trabalho, tirou lágrimas, porque não acreditou o que estava a ver. E para todo o azar, quando a gente estava a voltar de onde a gente tinha ido, um daqueles caminhões, porque tinham amarrado mal aqueles touros, arrebentaram-se as cordas, tinha já, inclusivamente, matado uns tantos moçambicanos. Vimos, onde ele até quase que deitou lágrimas, vimos aqueles Land Cruiser do Ministério da Agricultura para os fiscais, para a polícia florestal, ou lá o que seja, né? Olha, a transportar os chineses na cabine, portanto, aquilo era cabine singular, não era dupla, lá na cabine, com motorista, e a escoltar o caminhão, né, os caminhões de madeira, e com os donos daquele lugar, que é a polícia fiscal, eram dois, ok, sentados lá atrás, porque aquilo era uma Land Cruiser de cabine simples. Os chineses a escoltar a madeira. Aquela madeira, pensa que é daquele chinês sozinho. Isso que estou a dizer, experimenta chamar-me a tribunal, dizer que denegri, vou dar dados e tudo, e indicar as pessoas com quem eu estava, que não estava eu e esse só, éramos mais, éramos uma equipe grande. Quer dizer, é o Estado a escoltar o dilapidador do Estado. O Estado a escoltar quem saqueia o Estado. Este patrocínio é por demais. Entretanto, cada ano aprovam-se, portanto, instrumentos legais e, na prática, quando chega a altura da implementação, os crimes ambientais continuam lá. Em Moçambique não há ainda a cultura. Sabe, há pessoas que nesta altura estão muito preocupadas com o que estou a dizer. Pois. Porque hoje, por isso discutiu-se o que se discutiu o relatório da CPI à porta fechada. Porque eu estava a ver um debate ou uma entrevista a Iraé, a dizer que não, os ladrões têm que ser responsabilizados criminalmente, tem que se dizer quem são. Mas nós sabemos que o fulano simplesmente goza de presunção de inocência, sim senhora, mas não significa que não está indiciado. E temos a percepção até que é o autor, porque a riqueza que tem não pode justificar. E nós temos medo de falar. Até lá, onde devem discutir a porta fechada, têm medo de falar de fulano e não sei o que mais. E entretanto, nós somos um país que tem leis bonitas contra a corrupção, temos um gabinete muito majestoso, sumptuoso de combate contra a corrupção e com condições luxuosíssimas relativamente ao combate de outros crimes que até graçam à maioria da população deste país, mas que entretanto estão ali.
e vem com histórias de que não, nós para podermos combater precisamos da colaboração do povo. E eu estava a ver aí um dia, semana passada, eu estava ainda a referir-me em relação a isto. Quer dizer, é um gabinete que está simplesmente para proteger esse combate à corrupção. E, entretanto, estão aí com uns funcionários. Não estou contra isso, mas tem que se levantar contra todos a lei. Estão aí contra uns tantos funcionários na Zambésia agora, uns funcionários aí em Inhambane, em Cabo Delgado, não sei o que mais. Quer dizer, se nós tratarmos isto como peixe, nós só estamos aí com a raia miúda e, quando muito, com um peixe médio. O peixe graúdo e tubarões não se fala. Ora, tudo bem, mas diz o provérbio, nada que seja natural não tenha princípio, meio e fim. O sistema de monitoria e, portanto, de controle, na sua ótica, é muito poroso? Mas de controle de quê? O controle, portanto, destas normas, destas leis que são adotadas pela Assembleia da República. Mais do que poroso. Mais do que poroso, quer dizer, eu não quero chegar a este radicalismo de dizer que nada funciona. Mas eu já disse que em Moçambique, infelizmente, as coisas funcionam na conveniência de... Quer dizer, há alguns casos até as leis são feitas, não é? À medida, para fulano vestir. Veja, por exemplo, a lei que dá, portanto, a previdência social aos antigos presidentes. Quer dizer, é este tipo de produção legislativa que nós temos. Portanto, agora, por exemplo, agravou-se as taxas de exportação ilegal de madeira. Sim, senhora. Se for a ver até os custos destes aqui, vamos lá ver se não vai acontecer como aconteceu com pontas de coisa de rinoceronte, que depois sumiram. Ninguém vai dizer, isto não começa hoje. Aquele contentor que foi apanhado em Inhambane, não é? E uma data de haxixa ia flutuar, esteve uma data de tempo, uma porrada de tempo, como sou dizer, no comando da cidade. Mas um dia que alguém entendeu que aquilo estava a fazer lixo, abram lá isto para poder... Depois, já não estava lá nem sequer uma barrinha de haxixe, né? E em Inhambane, até se quiser ressuscitar fantasma, a pessoa que era comandante lá, que se locupletou, não é? Desse haxixe, inclusivamente foi julgado e condenado, passado algum tempo, foi chamado para poder combater o Arnamo em Santo Giro. Quer dizer, desculpe, vamos buscar os bons exemplos no Brasil, vamos lá ver o que é que está acontecendo no Brasil. Estão 50 antigos executivos que estão apontados no caso de Lava Jato. O dono da Lava Jato, eles criaram uma lei que não é para proteger, mas uma lei que é para encorajar a denúncia dos esquemas, do processo, como é que o sistema tinha sido montado, não é, de corrupção e crime organizado. Então, a premiação, não é, de quem é voluntário para vir dizer, olha, eu participei no esquema, venho explicar como é que a coisa foi. Nós em Moçambique não temos isso e nem vamos ter com este governo comprometido até a ponta dos cabelos com a corrupção, com o roubo, com o peculato, com tudo e mais alguma coisa. É impossível. O barco está simplesmente a naufragar, ou se lancem com salva-vidas, boias, com aquelas barcaças de borracha, ou com aquele barco, não podem pensar que chegam a um porto. A coisa está mais do que vista e dita. Dr. António Frangulas Matias, obrigado por ter aqui e por este momento de análise, portanto, por estes 3 temas propostos para esta noite, nomeadamente a apresentação do Plano Económico e Social,
e o Orçamento de Estado para 2017, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República e também este caso da apreensão da madeira em Nacala. Diga-se, a maior apreensão de sempre de madeira, num total de 1.300 toneladas em touros. Vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos a seguir e continuamos a pautar as notícias na Noite Informativa. Até já. Mais um baú